Então, minhas irmãs e meus irmãos, paz e bem. Hoje é domingo, dia do Senhor. É dia de Pentecostes, em que celebramos o dia em que o Espírito Santo foi enviado sobre os apóstolos, reunidos em cenáculo, em Jerusalém. Recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo é infundido nos corações dos apóstolos. Ele vem, como diz na leitura dos Atos dos Apóstolos, como línguas ardentes de fogo. Porque o fogo, ele nos impele a uma tomada de atitude. O fogo provoca, o fogo queima, a chama arde. E nós formamos uma igreja viva, uma igreja que é sinal de Cristo no mundo, uma igreja que continua a missão de Cristo no mundo, uma igreja que é testemunha fiel de Jesus Cristo. Pentecostes acontece 50 dias depois da Páscoa, de domingo de Páscoa até hoje. Nós percorremos 50 dias de reflexão, sobre a alegria do Cristo vivo e ressuscitado em nosso meio, 50 dias de júbilo, 50 dias de festa, pois Páscoa é alegria, é festa, é congraçamento. Páscoa quer dizer passagem. Nós que com Cristo também ressuscitamos. Cristo que passou da morte para a vida. Nós que passamos do pecado para a graça, das trevas para a luz. Então, hoje, com esta festa em que nós recordamos o envio do Espírito Santo sobre a igreja nascente, nós encerramos esta caminhada pascal. Durante esses 50 dias, o Círio Pascal nos acompanhou. É o sinal da Páscoa, é o sinal da presença viva de Cristo no meio de nós. Como no Antigo Testamento, em que à noite uma coluna de fogo acompanhava aquele povo que caminhava no deserto, para que eles sentissem a presença de Deus. A coluna de fogo, que durante este tempo conduz a igreja, é o Círio Pascal, é a vela de Páscoa, que significa a presença deste Cristo vivo e ressuscitado em nosso meio e que acompanha-nos ao longo de toda a nossa caminhada. O Evangelho que nos é proposto para hoje, retirado do livro do evangelista João, nos diz assim: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. O Espírito Santo vem a nós para nos impulsionar a levar a mensagem de Cristo. Quando nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, nós nos colocamos ao seu serviço. Como assim fez Maria, como fizeram os discípulos, como fizeram todos aqueles que Jesus foi chamando ao longo da história. Eis-nos aqui para cumprir com a nossa missão, para que em nós se realize a vontade de Deus. O Espírito Santo vem a nós para nos conduzir, para nos orientar.
É a luz que vem do alto. É a força que reveste a igreja. É o paráclito, é o advogado, é o defensor que está do nosso lado, que acompanha a igreja desde o seu nascimento e que vai nos guiando e nos orientando para sermos suas fiéis testemunhas até os confins do mundo, para levar a mensagem de fé e de esperança que o mundo precisa ouvir, para falar de Deus, para falar a verdade, para falar de vida, para falar das coisas que nos edificam e que precisam ser constantemente lembradas, né? O Espírito nos lembra tudo isso, o Espírito nos recorda tudo isso, aquilo que nós devemos falar. Não vos preocupeis, porque na hora certa nós falaremos aquilo que Ele nos inspirar, né? Então o Espírito nos inspira para que nós, né, levemos a mensagem de Cristo como suas testemunhas. Então deixemos, né, que o Espírito Santo venha a nós, né? Anordecei divina luz, né? Anordecei Espírito Santo, né? Que é a alma da igreja, que é a força da igreja, que anima a igreja. Abramos-nos à ação do Espírito Santo e sejamos assim, conduzidos por Ele, fiéis testemunhas até quando Ele voltar. E o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.